Você sabia que a Bíblia tem mais de 31 mil versículos e que muitos deles nunca são mencionados em sermões ou estudos? Isso significa que existem mensagens poderosas que podem mudar sua forma de enxergar a fé, mas que permanecem ocultas. Hoje, vamos revelar um desses versículos esquecidos e sua mensagem pode transformar sua jornada espiritual. Se tantos versículos são ignorados na Bíblia, será que algum deles pode desafiar o que acreditamos? E se eu te dissesse que existe um versículo que questiona uma ideia muito comum que já está enraizada entre os cristãos? Um versículo pouco mencionado, mas que pode transformar sua visão sobre a fé. Você está pronto para descobrir essa verdade pouco falada? Antes, peço que você inscreva-se no canal, curta e compartilhe o vídeo. Faça parte da nossa comunidade e nos ajude a espalhar ainda mais a palavra de Deus. Agora que você já sabe que muitos versículos da Bíblia são deixados de lado, quero te apresentar um que pode mudar sua forma de enxergar um ensinamento fundamental da fé. Esse versículo passa despercebido por muitos, mas sua mensagem é tão profunda que pode transformar completamente a maneira como entendemos a palavra. Mas por que ele é tão ignorado? Seria porque desafia interpretações populares? Ou porque nos faz refletir sobre algo que nem sempre estamos preparados para ouvir? Muitas vezes, quando lemos a Bíblia, nos concentramos nos textos mais conhecidos, os que ouvimos em sermões, os que são repetidos em estudos e os que se tornaram quase um consenso entre os cristãos. No entanto, a palavra de Deus é vasta e cheia de revelações que podem nos surpreender. O versículo que vamos explorar hoje pode abrir seus olhos para uma nova compreensão, desafiando crenças estabelecidas e trazendo uma visão mais profunda sobre um tema essencial. Então, pegue sua Bíblia, abra sua mente e venha comigo nessa descoberta. Vamos analisar o que esse versículo realmente quer dizer, porque muitos o ignoram e principalmente como ele pode impactar sua jornada espiritual. Se esse versículo é tão importante, por que quase ninguém fala sobre ele? O versículo que vamos explorar hoje está em Mateus 7, 13 e 14 e diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. Esse é um versículo poderoso, mas também um dos menos mencionados em pregações e estudos. Por que será? A verdade é que muitos versículos da Bíblia acabam sendo esquecidos porque não se encaixam na narrativa mais popular, ou porque confrontam crenças que já estão profundamente enraizadas em nossas mentes. A ideia de que o caminho para a vida eterna é apertado e que nem todos encontrarão esse caminho não é algo que sempre se encaixa bem em uma visão mais confortável ou otimista sobre a fé. Muitos preferem focar na ideia de salvação ampla e acessível a todos, mas ignorar um versículo como este significa perder uma parte essencial da revelação de Deus. A Bíblia não deve ser lida de forma seletiva, e quando evitamos certos versículos, corremos o risco de ter uma visão distorcida da fé. Então, o que esse versículo realmente quer nos ensinar? Como ele desafia nossa compreensão de salvação? Fique comigo, pois vamos entender o contexto histórico e cultural desse versículo e ver como ele se aplica à nossa vida hoje. Para entender o versículo de Mateus 7, 13 e 14, precisamos olhar para o contexto em que Jesus o pronunciou. Na época, as portas e os caminhos eram símbolos muito poderosos. As portas eram entradas para cidades ou casas, e muitas vezes o tamanho da porta refletia o tipo de acesso que ela permitia. A porta estreita era algo que não era fácil de atravessar. Ela representava um caminho mais difícil, exigente e muitas vezes menos frequentado. Além disso, o conceito de caminho apertado fazia referência a um percurso que exigia esforço e disciplina.
As pessoas que escolhiam esse caminho sabiam que ele não seria o mais fácil, mas também sabiam que seria o mais recompensador. Para os judeus, a salvação estava ligada ao cumprimento das leis e mandamentos de Deus. Mas Jesus estava destacando que o caminho para a verdadeira salvação não seria simples. Não era algo que poderia ser alcançado por um simples cumprimento superficial de regras. Exigia compromisso profundo e constante esforço espiritual. Hoje, muitas vezes, somos tentados a acreditar que o caminho para a salvação é algo automático ou que é fácil de seguir, principalmente em uma sociedade onde as crenças podem ser moldadas por conveniências culturais ou sociais. A ideia de que todos, independentemente do esforço ou compromisso com os princípios da fé, serão salvos é uma visão mais confortável e agradável. Mas esse versículo desafia essa visão ao nos lembrar de que o caminho para a vida eterna não é uma jornada de conformismo ou de facilidade. Logo, Jesus nos alerta para a necessidade de escolha consciente e de esforço diário. Ele fala da porta estreita, um espaço que exige que a pessoa faça uma escolha deliberada, optando por um caminho que nem todos vão querer seguir. Não é o caminho mais popular e muitas vezes é o mais difícil. Mas como ele mesmo afirmou, esse é o caminho que leva à vida. E aqui entra uma das lições mais poderosas desse versículo. A salvação é algo que exige decisão, esforço e renúncia. Não podemos esperar que a vida cristã se desenrole sem esforço, sem sacrifício. O caminho estreito simboliza um compromisso profundo com a fé. Um compromisso que muitas vezes vai contra os desejos e as tentações do mundo. Nos dias atuais, onde muitas pessoas buscam o caminho da felicidade imediata e da gratificação rápida, o versículo de Mateus 7, 13 e 14 nos lembra que a verdadeira vida, a vida que vem de Deus, é encontrada no caminho mais difícil, no esforço contínuo para viver segundo os seus princípios. É um caminho que exige autossacrifício, renúncia a desejos temporais e um compromisso profundo com o que realmente importa no plano espiritual. Por isso, o versículo de hoje não é apenas um lembrete sobre a dificuldade do caminho cristão, mas também um convite a refletirmos sobre nossas escolhas diárias. Em que caminho estamos? Estamos optando pela porta larga, pelo caminho fácil e popular, ou estamos escolhendo conscientemente o caminho estreito que, apesar de difícil, nos leva à verdadeira vida? Esse é o tipo de reflexão que esse versículo nos propõe e que muitos preferem evitar. Agora que entendemos o contexto histórico e a relevância cultural, fica claro que a mensagem do versículo não está apenas enraizada no passado, mas é um ensinamento vital para os cristãos de hoje, nos convidando a uma jornada mais profunda, consciente e comprometida com o Evangelho. A principal lição não está apenas no fato de que o caminho para a vida eterna é difícil, mas que ele exige uma escolha consciente e deliberada. Muitas vezes, as pessoas optam pelo caminho mais fácil, mais largo, porque ele parece ser o que traz conforto imediato, o que é mais popular, o que a maioria está fazendo. Mas Jesus nos desafia a olhar para além da superficialidade das escolhas diárias. Ele nos convida a decidir ativamente por um caminho que exige sacrifício, mas que, ao final, é o que nos leva à verdadeira vida. O versículo fala da porta estreita, que simboliza a dificuldade de seguir a verdadeira fé, mas também simboliza a escolha de viver de acordo com os princípios de Deus, mesmo que isso signifique ir contra o fluxo da sociedade ou dos nossos próprios desejos. Logo, se faz importante escolhermos uma vida de propósito, comprometimento e transformação. A verdade é que o caminho estreito não é apenas difícil, mas é também o mais recompensador. Não se trata de um caminho de sofrimento sem fim, mas de um caminho que,
embora desafiante, nos leva à paz verdadeira e duradoura. Ele nos transforma de dentro para fora e nos aproxima de Deus de maneira mais íntima. Então, a grande pergunta é: qual caminho você tem escolhido? Está disposto a passar pela porta estreita? Essa é a decisão que mudará sua jornada espiritual para sempre. Portanto, hoje exploramos um versículo que muitas vezes passa despercebido. Vimos que ele nos apresenta um desafio poderoso e uma escolha clara. O caminho da salvação não é fácil nem popular, mas é o caminho que nos leva à verdadeira vida. A porta estreita não é apenas um símbolo da dificuldade, mas da decisão consciente que precisamos tomar para viver de acordo com os princípios de Cristo. Esse versículo nos lembra que ser cristão é mais do que seguir uma rotina, pois o caminho para a vida eterna exige mais do que apenas palavras. Exige ação, escolhas diárias e renúncias. Mas, ao optarmos por esse caminho, encontramos uma paz e uma recompensa que são inestimáveis, contribuindo para uma relação mais profunda com Deus. Não deixe que esse versículo seja apenas mais um que você ignora. Abra-se para a mensagem que ele traz e escolha o caminho que leva à verdadeira vida. Isso não só moldará seu futuro espiritual, mas também determinará a profundidade do seu relacionamento com Deus. Não deixe que esse versículo seja apenas mais um que você ignora. Abra-se para a mensagem que ele traz e escolha o caminho que leva à verdadeira vida. E se você gostou deste vídeo e quer continuar a explorar versículos profundos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Agora que você refletiu sobre a mensagem de Mateus 7, 13 e 14, eu quero saber a sua opinião. Você já havia considerado o significado do caminho estreito? Deixe seu comentário abaixo, pois eu adoraria ler sua perspectiva. Que Deus abençoe você e sua família. Te espero no próximo vídeo.